Olá a todos, meus queridos e minhas queridas do signo de Escorpião. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Andressa, esse é o Tarot com Andressa. Bom, essa é uma leitura coletiva, intuitiva, geral e atemporal para o signo de Escorpião. Portanto, sinta-se à vontade para assistir essa leitura até o final, pois pode ser que exista alguma mensagem para você aqui. Se você tiver Escorpião como seu signo solar, ou tiver ele na sua lua, ascendente, Vênus, Júpiter, tiver esse signo forte no seu mapa de alguma forma, sinta-se à vontade para assistir esse vídeo também. Pode ser que estejamos falando com você e que você venha tirar algum proveito dessa mensagem. Caso você não seja do signo de Escorpião, não tenha esse signo forte no mapa, mas esteja lidando com alguém do signo de Escorpião, eu também te convido para assistir essa mensagem, caso você sinta de assisti-la até o final, pois pode ser que estejamos falando diretamente com você, tá bom? Saiba adequar a leitura ao seu contexto. Caso nada daqui ressoe com a sua energia, sinta-se à vontade para soltar a mensagem, tá bom? Uma leitura geral, coletiva, intuitiva, não vai ressoar com todo mundo. Se esse for o seu caso, eu te convido para que você dê uma olhada aqui nos outros vídeos que existem na plataforma, aqui no meu canal do YouTube. Pode ser que nas outras mensagens, nos outros vídeos, você encontre alguma mensagem para o seu momento ou para a sua situação, ou que venha servir de alguma forma. Tudo bem, Escorpião? Vamos começar, vamos dar início. Tô sentindo aqui de começar rápido. Então, por favor, tarô, espiritualidade, o que vocês têm para falar com as pessoas do signo de Escorpião que chegam neste vídeo no dia de hoje? Por favor, qual é a energia da situação? Energia da situação, signo de Escorpião, uma carta? Uma carta, por favor. Ok, muito obrigada. 6 de espadas. Energia da situação, 6 de espadas. E uma coisa que eu já quero comentar aqui é que esse 6 de espadas, ele não caiu virado para cima. A carta caiu virada para baixo, né? Com a parte de trás para cima, né? E o 6 de espadas aqui, ele fala sobre uma necessidade de transição, ou um momento de transição, seja físico, seja mental, espiritual, energético, enfim. Uma mudança acontecendo aqui. Como essa carta caiu virada para baixo, eu já percebo que talvez algumas pessoas da energia do signo de Escorpião que chegam neste vídeo estejam com alguma dificuldade de fazer esse movimento de sair de um local para ir em direção ao outro, né? Talvez vocês não estejam querendo enxergar, algumas pessoas talvez não estejam querendo enxergar a necessidade de fazer esse movimento, de se retirar de uma situação, nem que seja a nível mental, né? De sair de um ponto mental e ir em direção a outro, uma nova forma de pensamento, uma nova forma de pensar a respeito de algo, ou até mesmo realmente se retirar fisicamente de alguma situação, tá? Talvez algumas pessoas estejam com dificuldade de enxergar isso neste momento, tá bom? Mas a energia, num geral, envolve aqui alguma mudança, tá? Como se vocês fossem começar a enxergar as coisas com um pouco mais de clareza, ou já estivessem nesse movimento de transição mental, tá bom? E não é uma jornada fácil, tá? Não é um processo tão tranquilo, tão simples de ser feito. Exige consciência. E aqui é interessante, né, que esse 6 de espadas, ela tá sozinha fazendo essa travessia. Ela está com um manto azul, que me traz também uma questão de confiar aqui na espiritualidade, de racionalidade, de estar certa, de que o seu pensamento dentro dessa situação está correto, é coerente, portanto faz sentido que você se permita se direcionar em uma nova direção, né? Mas aqui também me traz um pouco da energia de Arcanjo Miguel, tá, gente? Com essa capa azul, uma proteção azul. Talvez para algumas pessoas seja interessante nesse momento onde você está passando por esse momento de transição, que pode ser um pouco confuso, um pouco nebuloso também aqui, né? Essas nuvens e essa lua. Embora vocês sintam também de certa forma que estão sendo guiados intuitivamente, como se vocês tivessem uma certeza dentro de si sobre essa situação, talvez seja interessante se conectar um pouco mais com o campo sutil, com o campo espiritual. Talvez a energia de Arcanjo Miguel ajude aqui para algumas pessoas.
E essas espadas junto aqui também me reforça também um pouco de uma ideia de proteção, tá? Principalmente para o campo mental de vocês. Também podemos associar esse manto azul aqui com a energia de Maria, né? De Iemanjá também. Me remete, tá, gente? Estou trazendo, claro, todo tarólogo, cartomante, enfim, ele vai trazer o arcabouço dele de vida, né? E de conhecimento, enfim. Que agrega na leitura. E esse é isso que estou fazendo aqui com vocês, tá? Mas em suma a energia é de mudança, tá? Minimamente uma mudança de pensamento, no mínimo, a respeito de algo. E como eu comentei, algumas pessoas talvez estejam se recusando a enxergar, né? Como se esse movimento estivesse acontecendo um pouco que em segundo plano, porque vocês não querem de fato olhar, talvez, para essa necessidade de movimento ou para o movimento que já está acontecendo. É uma energia que já está em curso aqui, tá bom? Por favor, aspecto positivo dessa situação, uma carta. Ok, muito obrigada. Aspecto positivo dessa situação, Cavaleiro de Pentáculos. É realmente uma mudança gradual, né? O Cavaleiro de Pentáculos ele é muito lento, mas é um movimento consistente. Ele é lento, porém é consistente. É gradual, é uma mudança gradual, porém é sólida. Tá? O louco no fundo do deck. Indo em direção a novos inícios. Interessante como as duas cartas aqui, cada uma tá para um lado. Ó. O Cavaleiro de Pau se move em direção ao passado e o Seis de Espada se move em direção ao futuro, tá? Mas já é a energia do presente, a energia da situação, como se fosse o plano mental de vocês, né? O elemento ar aqui em direção ao futuro, ou como se vocês estivessem em um certo conflito mental entre aquilo que vocês estão pensando para o futuro, ou estão pensando em se direcionar, ou estão já fazendo essa transição mental. É como se caminhasse de alguma forma contrário também, no sentido oposto, àquilo que vem se materializando para vocês no plano físico. Pode ser que algumas pessoas estejam sentindo, algumas pessoas do signo do Escorpião, pode ser que estejam sentindo que algo está demorando muito para se concretizar, tá? Mas aqui, eles me reforçam para vocês que pode estar demorando para se concretizar, mas é uma concretização que quando acontecer vai ser sólida e bem estruturada, tá? E talvez aqui para algumas pessoas exista a necessidade de você revisar, fazer uma revisão desses seus planos de concretizar essa situação, seja ela qual for na sua vida, tá? Você adequa aí no seu contexto sobre o que estamos falando. É uma leitura coletiva, então fica muito aberto. É difícil de eu trazer um contexto específico para vocês, porque podemos estar falando sobre várias coisas diferentes, tá? Se você tiver interesse em fazer uma leitura particular, entre em contato comigo. Aqui na descrição desse vídeo tem as formas de entrar em contato. E a gente pode estar agendando uma leitura, analisando somente na sua energia. Mas aqui no aspecto positivo, esse Cavaleiro de Pentáculos, eu sinto que vem novas notícias aí também a respeito disso que você está materializando de alguma forma. É como se essa estrutura para vocês, embora ela demore, embora ela tenha a longo prazo, vai ser algo bem concreto, tá? Os cavaleiros são mensageiros também. Algumas pessoas do signo de Escorpião pode ser que estejam também com uma sensação de que talvez aquilo que vocês buscavam de solidez esteja no passado e agora vocês estão um pouco confusos mentalmente com direção ao futuro, para onde vocês estão se direcionando. Mas aqui eles pedem para confiar, porque essa mudança que está acontecendo, ela é lenta, ela é gradual, mas como eu já falei, ela é sólida, tá? E te prepara para um novo início, para uma nova situação, que tem um potencial a longo prazo na sua vida, na sua energia. Tá bom? Vejo vocês saindo de alguma fase difícil aqui, algumas pessoas, tá, Escorpião?
Para algumas pessoas relacionado a emprego, relacionado à parte material mesmo das coisas, né? Aquilo que você faz na matéria, tá? Aqui no plano 3D na Terra, enfim, aquilo que você exercita, aquilo que você materializa, aquilo que você cria, aquilo que você faz existir mesmo, tá? Aqui na matéria. Existe algo se desenvolvendo a longo prazo com relação a isso. Aqui eles pedem para que você confie na jornada. Confie na jornada. Aspecto negativo, o que está como bloqueio, por favor, uma carta. Bloqueio, uma carta. O que está negativo. Ok, muito obrigada. A lua, a lua no aspecto negativo, ela mostra aquilo do oculto, né? Ah, que interessante. E o 6 de espadas, ele vai em direção ao arcano da lua, né? Ou seja, embora vocês não tenham clareza do que vem a seguir, tá? Embora vocês sintam que vocês não têm clareza a respeito dos próximos passos, aqui com o fundo do deck 2 de pentáculos, né? Eles pedem para que você continue nesse movimento, para que você tente equilibrar um pouco as coisas, porque existe mais para além do que se vê. O arcano maior da lua, ele fala muito sobre isso. Nem tudo é como parece ser. Nem tudo está tão claro quanto você acha que deveria estar. E se esse for o seu caso, se essa for a sua situação, confie. Confie. Mas saiba ouvir a sua emoção, saiba ouvir as suas águas internas, a sua intuição, tá bom, Escorpião? Escorpião é um signo do elemento água, né? E como todo signo do elemento água também é muito intuitivo, muito conectado com as emoções, tá? Eu escuto esse lobo uivar, né? Tem aqui um lobo uivando Não sei se vocês conseguem ver. Um tá quieto, olhando pro outro que tá uivando, tá vendo? E aqui a lua, nesse movimento de que nem tudo é aquilo que se vê, nem tudo é como parece ser. Que talvez existam coisas que é necessário a gente ampliar para olhar, para conseguir enxergar com mais clareza, tá? Vocês já ouviram aquela música do Capital Inicial? Acho que é Lado Escuro da Lua, uma coisa assim? Que ele fala sempre tem alguma coisa errada. Às vezes o que sobra é o que nos falta. Algo que não vemos, não sentimos. Tudo que não temos, mas nós fingimos. É uma coisa assim, eu não lembro exatamente a letra, depois se você quiser dar uma procurada, quiser ouvir. Pode ter um pouco disso também nessa energia, como se aqui o caranguejo do signo de câncer, né, remetendo essa questão de estar preso também a emoções do passado. Isso no aspecto negativo aqui na energia de vocês, pode ser que te traga essa incerteza, dessa falta de clareza de caminho. Mas a partir do momento em que você perceber as emoções que estão presas, esse caranguejo ele tá enroscado nessas correntes, tá vendo? E essas correntes estão enroscadas aqui na engrenagem da vida, na engrenagem do oculto, daquilo que não se vê, mas aquilo que existe, que promove uma ampliação, né? Para olhar para algo que é o lobo uivando dentro, né, de si, e o outro olhando, enquanto algo uiva, algo ecoa dentro de você. E talvez aquilo que você não esteja vendo seja justamente aquilo que você precisa ver. Com relação a algo que você deseja materializar e que talvez você sinta que está demorando muito. Eu sei que fica confuso, tá? Mas essa é realmente a energia do arcano da lua. Quando ele sai numa jogada, geralmente as mensagens são exatamente assim. Elas são muito subjetivas, muito sutis, muito abstratas. E envolve um certo grau de abstração, existe um certo grau de abstração da sua parte, Escorpião, de conseguir compreender para que você possa se conectar com as suas emoções.
aquilo que está preso dentro de você, aquilo que você se enrosca emocionalmente, tem algo dentro de você que te chama, tem algo que uiva, tem algo que ecoa, tem algo que emerge à superfície. Algo que vem de lá de dentro, algo que vem das profundezas e emerge à superfície. Mas isso aqui como um bloqueio é como se talvez vocês estivessem com dificuldade de ouvir, justamente porque vocês talvez estejam... Tá vendo? É bem isso, ó. O 6 de espadas no meio dessa jogada, o 6 de espadas ele parte do cavaleiro de ouros e vai em direção ao arcano da lua. Como se vocês precisassem fazer esse movimento mental, ou estivessem fazendo já esse movimento mental, ou existisse essa necessidade de fazer esse movimento mental, de seguir a sua intuição de alguma forma dentro de algo. Mas também não surtar muito com aquilo que você não tem certeza, com aquilo que você não tem clareza, tá? Porque é aquilo, Calma que veio uma coisa aqui. É aquilo, aos poucos o caminho se faz. Aos poucos o caminho se faz. Aos poucos as coisas vão se mostrando como realmente são, tá? Não deixe com que ilusões suas e prisões talvez emocionais, talvez dificuldades emocionais, tá vendo? Tem até essa trava, até para passar a mensagem. Não deixe com que aquilo que está emaranhado dentro de você e que de alguma forma te amarra, te acorrenta em algo. Para algumas pessoas pode até trazer um aspecto de depressão, tá? Que a lua traz um pouco disso aqui para mim também nessa energia. Não deixe com que esse emaranhado de emoções e de sentimentos, os quais você ainda não tem completa clareza sobre, te impeçam de seguir aquilo que você sente de alguma forma, tá? Algo se revela no momento certo, na hora certa. Mas é preciso que você confie nessa trajetória que é sozinha, é solitária e nem sempre o céu está ensolarado, às vezes o céu está nublado e você não está vendo o que tem logo ali. Mas confie que os passos se dão de forma lenta, gradual, mas estáveis. Isso vai te direcionar em relação a algo, tá? Por favor, como se desenvolve uma carta? Como se desenvolve? Ok, muito obrigada. 2 de paus. Escolhas de caminho, como se desenvolve. É parar e analisar para onde você deseja de fato seguir, escorpião. Tá? 2 de paus é um momento de pausa, mas é uma pausa para planejamento, tá? E aqui, como o aspecto positivo é o Cavaleiro de Pentáculos, que é gradual, é lento e gradual, o 2 de paus em como se desenvolve é muito positivo, né? Porque assim, embora seja uma mudança de caminhos, que inclusive o 2 de paus está logo acima do 6 de espadas, né? O 6 de espadas está embaixo do 2 de paus aqui na mesa. É uma mudança mesmo de caminhos para algumas pessoas aqui, tá? E talvez a incerteza do que possa vir a ser ali na frente, com esse arcano da lua, seja algo que te dê um pouco de medo, ou que talvez te trave um pouco na hora de fazer as escolhas, qual caminho caminhar, sobre qual caminho andar, tá? Aqui o fundo do deck 10 de espadas algo se finalizou aí na energia de vocês, mas aqui é como se fosse necessária uma aceitação completa, uma aceitação radical, porque o 10 de espadas ele traz essa finalização de algo doloroso, mas é o alívio também, né? As espadas já não estão fincadas, né? Elas estão acima. E é o alívio mental, talvez aceitar que uma situação se finalizou
fazer esse processo de aceitação radical, mas aqui eu sinto que talvez vocês ainda estão com dificuldade disso, porque existem algumas amarras, alguns enroscos aí emocionais com relação a essa energia, mas ainda assim vocês já estão nesse momento de travessia, vocês já estão fazendo esse processo, tá? Ainda assim já estão, ainda que não estejam conseguindo ver ou não estejam querendo ver. Essa aceitação radical promove o renovo, tá? Traz mais leveza para vocês. Leveza principalmente para o aspecto mental de vocês, tá? Enxergar as coisas por uma outra perspectiva para algumas pessoas aqui. Mas uma escolha de caminhos precisa ser feita. Ai, desculpa. Uma escolha de caminhos precisa ser feita aqui, tá? Escorpião. Vejo vocês analisando muito quais vão ser os próximos passos, planejando mesmo. Tá? Escorpião, mas é realmente nos momentos de encruzilhada da vida que a gente consegue talvez enxergar coisas por novas perspectivas, coisas que não estávamos vendo antes. Confiar no processo, porque a mudança é lenta e gradual. Aquilo que se constrói de forma lenta e gradual. O Cavaleiro de Pentáculos ele é muito lento, mas ele é sólido, tá? Coisas sólidas aqui, tá bom? Não desista de caminhar em direção a algo sólido na sua energia por você achar que isso está demorando demais. Mas, ao invés de desistir, faça uma pausa para que seja feito um movimento de análise para que você tenha novas estratégias de como seguir a partir disso, tá? Analisar, tá? Novas estratégias de como seguir a partir disso. Mas embora eu sinta aqui que algo já está claro, você vê que a luz ilumina um caminho específico aqui? Esse caminho? Como se algo já está sendo mostrado de alguma forma, mas é só um feixe de luz ali entre as montanhas, né? Algo não está 100% claro. O arcano da lua, né? Existe mais para além do que se vê. Existe mais para além do que você está percebendo no momento. E talvez por isso também essa necessidade de parar e de fazer esse processo de reflexão e de análise sobre aquilo que você deseja dar o passo a seguir, tá? Escolhas, Escorpião. Escolhas, tá? Seja lá em qual área for da sua vida. Por favor, desfecho da situação, uma carta, desfecho, conclusão, uma carta. Ok, muito obrigada. Olha lá. Cavaleiro de Paus. Como conclusão. E o arcano maior do mundo no fundo do deck. Vai ficar cada vez mais claro aqui para vocês, Escorpião, a necessidade de ir em direção a algo, tá? Mas para fazer esse movimento de ir em direção a algo precisa ser finalizado também ao mesmo tempo, tá? É como se um ciclo se encerrasse para que outro se iniciasse ao mesmo tempo. E você ainda não tem tanta clareza a respeito disso tudo aqui que está acontecendo, como se você estivesse confuso com relação a qual caminho seguir. Aqui com esse Cavaleiro de Paus, como conclusão, às vezes me dá uma impressão também de não ficar pensando muito, tá? Tipo, como se algo fosse acontecer muito rápido, como se exigisse um movimento rápido. O Cavaleiro de Paus, ele traz essa energia, tá? Clarifica pra mim esse Cavaleiro de Paus, por favor. Desfecho, Cavaleiro de Paus. Clarifica pra mim uma carta. Ok, muito obrigada. Olha lá. 10 de Pentáculos. 10 de Pentáculos clarificando o Cavaleiro de Paus. Realmente, eu vejo que quando vocês conseguem fazer esse movimento de transição e conseguem decidir de fato, quando vocês decidem, vocês vão com
tudo em direção a algo, tá? E aqui com essa ideia de pentáculos é algo que realmente te traz uma certa estabilidade, uma certa solidez. Para algumas pessoas pode estar envolvendo ensino, estudos de algo. Para outras pessoas pode estar envolvendo questões profissionais. E para outras pessoas simplesmente uma nova forma de enxergar o mundo, uma nova forma de enxergar uma situação. Tá? O jogo ele não fica tão claro para mim. Justamente porque é essa mensagem. Não... Talvez você esteja aqui procurando clareza, mas é como se algo não fosse ser completamente revelado agora, justamente porque você precisa primeiramente fazer esse movimento de análise, de parar, né? É só por meio dessa falta de clareza que você consegue parar para analisar os seus caminhos, Escorpião. E é justamente essa análise de caminho que faz com que você dê passos lentos e graduais, mas sólidos em direção a algo sólido de fato na sua vida, tá? É justamente essa incerteza, essa falta de certeza, essa falta de clareza em algo que te faz avançar. Cavaleiro de Paus, te faz avançar em direção aos seus objetivos, tá? E consequentemente te faz materializar. Por mais que você sinta que você não esteja preparado, ou que você sinta que você não sabe tudo dentro dessa situação, confie naquilo que você já sabe e busque se aprofundar naquilo que você sente que você não tem tanta segurança. Tá? Que isso vai te promover um avanço e vai te levar para um lugar de segurança. Entende o que eu quero falar? Eu sinto bem isso, tá? Eu vou pedir aqui para vocês um oráculo dos anjos ancestrais. Por favor. Ai, gente, eu tô tentando arrumar aqui, mas fica difícil, viu? Ai, vocês me perdoem. Por favor, oráculo dos anjos ancestrais, uma mensagem para o signo de Escorpião, que chega nessa leitura no dia de hoje. Por favor, uma mensagem. Signo de Escorpião. Ok, muito obrigada. Eu tava sentindo que só faltava sair ela na mesa, né? É que não saiu com o tarô normal, mas saiu com o oráculo dos anjos ancestrais. Fundo do deck, a mãe curandeira, honre seu conhecimento interior. O arcano da lua, né? A gente comentou aqui sobre isso. Mas o que saiu aqui na mesa foi a suma sacerdotisa. Desfrute do poder místico. A suma sacerdotisa, desfrute do poder místico. A suma sacerdotisa, gente, ela é equivalente à papisa, a sacerdotisa, no deck aqui do tarô normal, tá? E a sacerdotisa, ela realmente fala isso, que as coisas vão ser reveladas no momento certo, na hora certa, e dentro daquilo que se pode ver, né? Na hora certa o véu é levantado e algum conhecimento vem à tona, né? Algo vem à tona, mas somente quando você está preparado para isso, quando você está preparada para isso, tá? E aqui reforça essa necessidade de confiar na intuição, olhar para esse processo intuitivo. E também fala sobre questões acadêmicas também, né, sobre estudos. Mas existe algo maior que guia. Existe um propósito maior que guia em uma direção, em uma determinada direção, tá? E você se beneficia
quando você entra em contato com esse aspecto místico? Ai, que interessante. Eu vi, é que agora eu não lembro o nome. Esse sino aqui que ela tá segurando, esse instrumento aqui, tem um nome de uma deusa específica. Eu vi esses dias atrás, apareceu pra mim na rede vizinha, numa rede vizinha. Até tirei print dele. Nossa, eu nunca tinha reparado esse instrumento nessa carta. E esse instrumento, ele servia também para fazer essa conexão com os planos mais sutis, né? O arcano da lua, a sacerdotisa, a intuição, a mãe curandeira, honre seu conhecimento interior. Ah lá, depois dela, no fundo do deck, tem a guardiã do ar, mude sua percepção, né? Os 6 de espadas, fazendo um movimento de transição mental para enxergar algo para além do que se vê, de sentir algo, de se retirar da situação em direção a algo, mudar a sua forma de pensamento com relação a algo que talvez não esteja exatamente da forma como você esperaria, ou no tempo que você esperaria que fosse. Eu vou ler a mensagem dessa suma sacerdotisa aqui para vocês. Página 42, arcano de número 6, os enamorados, escolhas, né? 2 de paus, escolhas. Escolhas, integração, escolhas de caminho que promove uma integração. Página 42. A suma sacerdotisa. Desfrute do poder místico. Mensagem. Alinhe-se com a luz e foque em todas as coisas positivas. Mensagem detalhada. Você é um místico com a capacidade de se conectar com energias que vão além dos sentidos humanos. Eu comentei, Escorpião é um signo de água, os signos do elemento água têm muito forte a intuição também. E aqui a mensagem reforça para que você se conecte com esse aspecto, de confiar naquilo que não se vê, mas confiar, ainda que não se vê. Mas pode ser difícil para você. Porque talvez você tenha uma tendência de focar muito no aspecto racional das coisas e essa energia dessa situação, seja lá qual for na sua vida, te leva justamente no sentido oposto quase, né? No sentido de confiar no que não é racional, no que você não compreende, no que você não vê, mas você sente porque ecoa dentro de você, como se fosse um grito, um chamado da alma, tá? Ainda que demore, ainda que seja lento, ainda que seja gradual, ainda que envolva escolha de caminhos, mas isso te leva a um local de segurança de alguma forma, de materialização de algo, de concretização de algo, tá? E que traz também uma empolgação para você quando se concretiza. Quando você conseguir enxergar que você está próximo de concretizar, de alcançar aquilo que você almeja, tá? Dentro de você está uma força mágica que é dirigida por sua vontade. Cavaleiro de Paus, a vontade, né? Vontade de ir em direção àquilo que você deseja, né? O 10 de pentáculos. Toda essa bonança, toda essa prosperidade, toda essa estrutura, toda essa estabilidade, tá? Existe uma oportunidade para ascender neste momento, mas isso requer dedicação e disciplina. Cavaleiro de Ouros, né? É lento e gradual, exige disciplina e dedicação. Você está sendo orientado a observar aquilo que está se empenhando ou a situação diante de si, a lua diante do 6 de espadas.
e determinar onde estão suas prioridades. Realmente, como se desenvolve. Um momento de pausa necessário. Essa dúvida de caminhos é necessária justamente para que você possa determinar as suas prioridades. Identificar aquilo que é o que está alinhado com você. E aqui eu sinto que você já sente, é aquela questão do feixe de luz iluminando um caminho específico, tá? Mas você precisa confiar no que você não vê. Se não for capaz de descobrir isso, deve usar sua intuição e discernimento para se concentrar no que o fará chegar mais perto de seu objetivo e da felicidade de todos os envolvidos. Quando essa carta chegar, também é importante que examine sua intuição, pois ela lhe dará orientações que serão importantes para o seu crescimento. Então, novamente, a mensagem continua bastante subjetiva, bastante sutil e bastante mística, bastante oculta, né? É realmente essa energia do arcano da lua e da uma sacerdotisa que é a Papisa, né? É a sacerdotisa do tarô. Então é isso, Escorpião. Fique com essa mensagem, sinta o que vai ecoar aí dentro de você, o que vai remexer, o que você ouvir, conforme eu vinha falando, o que vinha pra você, tá? Nem tudo está completamente revelado, mas algo se revela no momento certo, na hora certa, com a situação certa, da forma correta. E para que isso aconteça é necessário que você tenha esse momento de dúvida, mesmo que passe por esse momento de transição, que é um momento de transição, tá? E quando for chegada a hora, o caminho se faz claro. E aí você avança em direção aos seus objetivos para concretizar e materializar eles. Tudo bem? É isso. Espero que de alguma forma tenha te ajudado, te orientado, Escorpião. Espero que você tenha gostado dessa leitura. Sinta-se à vontade para retornar aqui mais vezes. Se essa mensagem não ressoou com você, dê uma olhada nos outros vídeos que tem aqui no canal. Pode ser que alguma mensagem exista para você por lá. E é isso. Se você tiver interesse em fazer uma consulta particular, entre em contato aqui comigo, que eu te explico como funciona certinho. E até uma próxima. Um grande beijo. Tô vendo o tempo ali. Um grande beijo e tchau, tchau. Beijão.